Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Aqui quem está falando é o obreiro Guilherme, diretamente da Igreja Apostólica Família de Israel. Glória a Deus. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1. Depois de Evangelho de João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a mão na palavra. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Usa a minha vida como abençoadora, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha entregar aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite, meu Pai. No nome de Jesus, se prospera naquilo que está sendo enviado, meu Pai. No nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. A palavra diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Você entendeu esse versículo? Vou ler mais uma vez para você raciocinar. Mas Deus escolheu o que? Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu para o que o mundo é fraqueza, para envergonhar os que é forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Hoje Deus tem uma palavra para nós, né? Para você. Essa é uma palavra que Deus tem para você que está se sentindo incapaz, para você que diz para Deus: Deus, eu não sou capaz. Deus, você falou para Deus: Deus, eu sou fraco. Deus, eu não vou conseguir. Você está se culpando, você está se menosprezando, mas essa palavra é para você. E sabe que Deus está falando aqui? Que foi Deus que escolheu você, né? Por quê? Porque Deus, Ele escolhe aquele que é desprezado, aquele que ninguém quer, aquele que para o mundo é o pior de todos. É esse que Deus escolhe. Mas por que Deus escolhe? É por causa de aparência? Não, é o coração, né? Por quê? Porque Deus, Ele conhece o coração. Deus, Ele sabe o coração da pessoa, o esforço, né? Por quê? Porque nessa terra tem muitas das pessoas que elas se acham que é o melhor de todas, que faz, acontece, que confia na força do seu braço, que acha que é alguma coisa, né? Mas não passa de um pó, né? E Deus, Ele escolhe aquele que é o pior e coloca entre os príncipes, para confundir os sábios, para envergonhar aquele que diz que faz, que acontece, né? É esse que Deus escolhe, né? E Deus, Ele escolheu a tua vida. Você tem que ficar, você deve parar, você tem que parar de ficar falando derrota. Você deve parar de aceitar o fracasso. Até quando você vai ficar se culpando? Até quando você vai ficar se lamentando? Até quando você vai dizer para você que você não vai conseguir? Até quando? Deus está falando para nós. Até quando? Deus, Ele colocou, você tem um potencial tão grande. Basta você despertar esse potencial, esse dom que Deus te deu. Mas você fica colocando a derrota, você fica colocando o fracasso. Você tem tudo para vencer com Deus, mas você aceita a opinião dos outros, você vai pela cabeça dos outros, aí você não vence. Glória a Deus. Né? Por quê? Porque esse mundo, as pessoas colocam a palavra de derrota. Ai, olha a situação do mundo, olha como o mundo está acabando. Ai, você acha que vai dar certo? Olha a miséria. Para de ouvir essas pessoas, né? Deus, Ele escolheu você. O negócio, Deus quer um negócio com você. Não é com mais ninguém, é com você que Deus quer, né? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, né? Deus escolhe aquele que é humilde de coração. Deus, ele quer aquele que tem o coração puro, né? Porque as pessoas de hoje em dia, nesse mundo aí afora, é um querendo derrubar o outro, é um julgar o outro, é um querer ser melhor que o outro. O mundo está assim, né? Mas Deus escolheu cada um de nós. E o que Deus vai falar para nós? Vai lá em 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Amém? Versículo, o título diz assim: Samuel unge a Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer-se por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vai para Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus vai falar agora para nós ensinar é sobre a rebeldia, a desobediência, né? Samuel, ele estava triste. Por quê? Porque Deus, ele rejeitou a Saul. Por que Deus rejeitou a Saul? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele não fez aquilo que Deus ordenou, né? E ali o Senhor rejeitou a vida de Saul. Mas Deus escolheu outra pessoa no lugar de Saul. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós podemos entender através dessa passagem, né? É a mesma coisa em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, em todas as áreas, no casamento, no namoro, né? Porque muitas das vezes as pessoas se exaltam, né? Fala que a pessoa nunca vai achar uma pessoa melhor que ela é a melhor de todo mundo, que ela faz, acontece, né? Que sem ela nada dá certo. Mas aí o que Deus ele faz? Deus vai lá e tira e coloca outra melhor, né? Deus tira aquele que atrapalha e coloca o melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos continuar aqui com a palavra. Versículo 2. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. E o Senhor disse: leva um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram a Samuel, viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência e nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Então agora Samuel vai ungir um novo rei, né? Ali Samuel vai para a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé, vai ser consagrado, ungido rei. Só que Samuel, ele viu um dos filhos de Jessé e ele pensou: é esse que Deus escolheu. Só que Deus falou para Samuel: Samuel, não é esse que eu escolhi. Não olhe pela aparência.
Deus, ele olha o coração. E muitas das vezes as pessoas julgam, as pessoas falam por causa da aparência, né? Por causa da aparência. O que adianta? É igual uma maçã. Uma maçã, ela é bonita, ela é linda por fora, mas por dentro ela é podre. O que adianta ser linda por fora e podre para dentro? O que adianta ser linda por fora e ter destruição? O que adianta ser linda, perfeita, maravilhosa por fora, mas por dentro só tem maldade, só pensa em derrubar, fazer o mal? O que adianta? E Deus não olha para isso. Deus, ele olha o coração, o interior da pessoa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. De novo. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O homem vê a aparência, mas o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, elevou-o a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou a Samar e a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que tem? Jessé respondeu: ainda que tenha um caçula, mas este está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que Deus está falando assim? Lembra lá em 1 Coríntios que Deus, ele escolhe os mais desprezados, aquele rejeitado, aquele que não dá nada, e coloca entre os príncipes. Ele confunde aqueles que acham que é alguma coisa. Agora está acontecendo com a vida de Davi, né? Samuel foi ali, foi com todos os filhos ali. O Senhor disse que nenhum deles ia ser ungido, mas ainda faltava um. E esse um que estava faltando estava apacentando a ovelha. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E sabe quem é essa pessoa? Era Davi. E sabe que Davi não está mais aqui hoje. E sabe quem Deus está falando? É você. Deus escolheu você. Quando você estava lá no mundo aí afora, né? Ainda que ninguém te lava, Deus, ele olhava para você. Deus, ele se agradou de você. Deus, ele olhou algo que agradou a ele, algo diferente. Antes do ventre, Deus já tinha separado você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá na palavra lá de Jeremias, quando o Senhor se aparece para Jeremias, Jeremias se sentia incapaz. Jeremias disse para Deus: Deus, eu sou apenas um menino. Mas o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, não disse que é um menino. Abre a tua boca que eu te encherei, né? Então Deus, ele confiou uma missão para a vida de Davi. Deus, ele confiou essa missão para você nessa terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui com a palavra. Versículo 12. Glória a Deus. Diz assim: Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos, e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-o e unja-o. Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Então o que está acontecendo aqui, né? Então chegou o momento, Davi chegou na mesa, né? E ali o Senhor ungiu a Davi. Davi foi escolhido para ser rei. E ali ele foi ungido diante ali dos seus irmãos, né? Quando Deus, ele unge a nossa vida, quando Deus, ele escolhe a nossa vida, né? As pessoas do nosso redor não vão aceitar. As pessoas vão ficar com ódio de nós. As pessoas vão ficar com inveja de nós. As pessoas vão querer nos matar, nos derrubar, nos caluniar, nos colocar para baixo, né?
E é isso que Deus ele faz. Quando Deus ele honra a nossa vida, ele honra diante da presença dos nossos inimigos, né? Daquele que nos maltrata, daqueles que não gostam demais. É isso que Deus faz, né? E as pessoas, elas não aceitam. É a mesma coisa quando Deus ele honra nós no trabalho, algo de nós. Você acha que as pessoas aceitam? Elas ficam revoltadas, elas ficam com ódio de nós. Ela fala, como que essa pessoa, olha o tamanho dessa pessoa, tão jovem, tão novo, olha isso, ele nem é forte, ele nem é musculoso. Por que Deus escolheu ele? Ele não vai conseguir, ele não conhece nada da vida, né? É assim que as pessoas assim que a pessoa trata aquele que Deus escolhe, né? Mas quem capacita é Deus, quem dá sabedoria é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então Davi, ele foi ungido ao rei. Só que depois que Davi é ungido rei, vai se levantar uma situação para Davi, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus ele chama a nós, quando Deus ele unge a nossa vida, um chamado, ele unge nós, vai se levantar uma situação para nós resolver. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por quê? Porque agora Davi vai enfrentar algo dele. E o que é esse algo que Davi vai enfrentar? Agora Davi, ele vai enfrentar, depois que ele é ungido a rei, ele vai enfrentar algo. O que é esse algo? Davi agora vai enfrentar o gigante, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por que Deus permitiu que Davi enfrentasse o gigante? Porque Deus ele queria ver como que Davi reagiria, né? E essa situação, Deus permite acontecer essa situação. Por quê? Porque com os homens de Deus, assim como o homem de Deus, apareceram os problemas. Com Moisés, quando Deus escolheu a vida de Moisés na sarça ardente, Deus deu uma situação para ele resolver. E qual foi o problema para ele resolver? Moisés, vai lá, fala com o faraó para libertar o meu povo. Com Gideão, Gideão era o mais pobre da tua casa, mas Deus escolheu ele para enfrentar a guerra. Com Josué, Josué estava se sentindo incapaz, Josué estava se lamentando, Josué estava triste. Mas aí o Senhor disse para Josué, Josué, meu servo Moisés está morto, atravesse esse povo para o Rio Jordão, né? Então se levantou um problema na tua vida, né? É para que a glória de Deus se manifestasse, é para que Deus mostrasse a mão poderosa dele. Por quê? Porque os homens de Deus, eles ficaram com medo. Você acha que Moisés se sentiu incapaz? Sentiu. Por quê? Moisés, ele era gago. Mas quando Deus ele chama nós para enfrentar uma situação ou alguma luta, ele vai dar sabedoria para nós, ele vai dar uma estratégia para nós enfrentarmos o problema que se levantar, para nós resolvermos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele não vai deixar que nós sejamos envergonhados, mas que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele é ungido a rei. Davi está cheio do Espírito Santo. Agora Davi ele vai enfrentar algo agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe por que Davi enfrentou o gigante? Sabe por que Deus quis que ele enfrentasse o gigante? Para Deus mostrar, né? Para Deus mostrar a grandeza dele. Para Deus mostrar que o homem não é nada. A força do homem não é nada. Pode ser um baixinho. Davi era baixinho. Davi era pequenininho. Mas ele se levantou. Vamos lá na palavra de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 23. Glória a Deus. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio rabiatual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Eles veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos.
em Israel a família de seu pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, ali, o povo de Israel estava com medo. Por que estava com medo? Porque ali, por causa de Golias. Golias, ele era um homem forte, alto, né? E o povo ali viu aquilo e ficou com medo, ficou tremorizado, desesperado, né? Mas agora, Davi, ele soube da notícia, né? Tem algo que acontece na nossa vida, que as pessoas ao nosso redor, elas vão ficar com medo. Mas sabe por quê? Ainda que você vai pedir ajuda para elas, Deus não vai deixar. Ainda que você pede ajuda, você pensa que a pessoa vai te ajudar, Deus não vai deixar. Por quê? Porque o negócio é você e Deus, né? Por quê? Porque Davi, ele ouviu. Davi, ele viu que o problema que se levantou, né? O povo estava com medo, mas Davi, ele se levantou. E olha só o que Davi, ele disse, lá no versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu redor: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado. Eles disseram: é isso que receberá o que o homem matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Por que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é precioso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele se levantou para enfrentar o problema. Quando nós se levantamos para enfrentar o problema, o diabo vai se levantar também. Como assim o diabo vai se levantar? O diabo vai enviar pessoas, né? Porque Davi, ele foi ver o problema. Só que o seu irmão mais velho falou: o que você está fazendo aqui? Não, você deixou as suas ovelhas, seu coração é mau. E quando nós se levantamos, quando nós estamos com o espírito de ousadia, nós estamos cheios da presença de Deus para vencer, o diabo vê que nós estamos confiantes em Deus, que nós estamos ali para cima dali para enfrentar o problema, aí vai se levantar o diabo para tentar nos amedrontar, para tentar nos culpar, para tentar colocar a culpa a Deus, para voltar para trás, para sentir incapaz. É isso que o diabo ele faz quando nós se levantamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar com a palavra, versículo 29. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para o outro e perguntou as mesmas coisas. E os homens responderam como eles. A palavra de Davi chegaram ao ouvidos de Saul, que o mandou chamar, e disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra o filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro de mocidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, olha só a situação que Davi está fazendo. Todo mundo ali está contra Davi. Todos que estão ali estão desacreditando de Davi. Todos ali estão tentando colocar derrota na vida de Davi. Todos estão ali colocando o desânimo na vida de Davi. Mas Davi, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia do Deus de Israel, do povo poderoso que servia, né? E Davi estava cheio de coragem. Davi falou assim: o teu servo lutará contra ele. E que você tenha o espírito de Davi, o espírito de ousadia, que você seja que nem Davi, né? Porque a situação de Davi poderia ser ao contrário, não poderia? Por quê? Porque ele era só um jovem. O cara era 2 metros de altura. Você acha que, com a lógica humana, você acha que Davi ia conseguir derrotar Golias? Para o homem não tem jeito não. Mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, Ele confunde
confunde a todos e envergonha aquele que se acha o todo maioral, porque Golias ele estava blasfemando contra Deus. Golias, ele pensou que ele era Deus, que ia derrotar, que ia fazer, que ia acontecer, mas em 1 Coríntios diz que aquele que se, para confundir os sábios, aquele que é alguma coisa, todo fica envergonhado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ao versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma contas das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou golpes, livro a ovelha de sua boca. Quando se livra contra mim, e eu os pego pela juba, ele dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão, eu um urso. Esse filisteus incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só como Davi estava. Olha só a confiança que Davi estava com Deus. Davi lutou com o urso, Davi lutou com o leão, e Deus livrou todos. Aí Davi disse mais ainda: Deus vai me livrar desse incircunciso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Saul disse: vá, que o Senhor esteja contigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a situação que você está passando, a luta, a perseguição, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu digo para você nesta noite: vá, que o Senhor é contigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, igreja. Deus, Ele é poderoso, né? Então que você se levanta nesta noite para enfrentar o problema. Até quando você vai deixar esse problema te dominar? Até quando você vai deixar esse problema atrapalhar a tua vida? Até quando você vai parar de viver por causa desse problema? Até quando você vai ficar reclamando por causa desse problema? Até quando você vai ficar blasfemando por causa desse problema? A sua vida pode estar travada porque você não resolveu o problema. A sua vida não está andando porque você tem que enfrentar o problema. E se você fugir desse problema, não vai dar certo, vai só piorar a tua vida. Você vai ficar perturbado, você não vai conseguir dormir, você vai ficar desesperado porque você tem que enfrentar o problema. E Deus, Ele confiou em você para enfrentar esse problema. E Deus, a palavra que Deus está falando para nós, que Deus está falando para você nesta noite, para você que está se sentindo incapaz, desanimado, essa palavra é para você. Porque olha só para Davi. Davi era só um jovem. Davi era rejeitado pela família. Os irmãos não gostavam dele. Ele foi esquecido pelos próprios de casa. Ninguém dava nada para Davi. Mas Deus, ele viu algo do coração dele que alegrou a Deus. Davi, ele foi o segundo coração de Deus. Deus, Ele confiou nele. E assim como Deus, Ele confiou nele, Deus, Ele confiou em você. Glória a Deus por essa missão. E Deus, Ele está te chacoalhando nesta noite. Deus, Ele está segurando a tua mão para você enfrentar a guerra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus escolheu, né? Deus, Ele tirou aquele que era o maioral, o bambambam, aquele que fazia, acontecia, né? Porque Deus, Ele tirou a Saul, né? Ele rejeitou, porque Saul, ele desobedeceu. Quando a gente desobedece a Deus, muitas das vezes a gente perde algo da nossa vida, a gente perde bênção, trava a nossa vida, sabe por quê? Por causa da desobediência, por causa da rebeldia. A rebeldia, ela é pior que a feitiçaria, né? Por quê? Porque a pessoa, quando ela está rebelde, ela fica orgulhosa. Quando a pessoa está rebelde, ela não ouve a voz de Deus. Quando a pessoa está rebelde, ela faz a tua vontade, ela faz o teu querer, ela não aceita a vontade de Deus, ela não quer ouvir a Deus, aí a pessoa paga o preço, né? Por quê? Deus mandou Saul fazer algo, e Saul não fez aquilo que Deus mandou fazer, então ele perdeu o seu reinado, né?
Aí eu vou te dar mais uma passagem para ver que Deus confirma. Quando Deus fala, lá na passagem de Esther, capítulo 1, né? A Vashti, ela tinha tudo, tinha reinado, ela tinha tudo, né? Mas chegou um momento que o rei ali, Assuero, estava fazendo um banquete e chamou ela para apresentar ali diante ali do povo, né? Para mostrar que ela era uma mulher bonita ali, mas por causa do orgulho, da rebeldia, do coração de pedra, ela não foi. E por causa disso, ela perdeu tudo, né? Às vezes você pode perder tudo por causa de uma escolha. E sabe qual é a escolha? O coração de pedra. Quando você só pensa em você, no seu ego, quando você pensa que só a tua vontade, só você, aí muitas das vezes você quebra a cara. Aí Deus vai lá e te tira e coloca outra pessoa melhor, né? Deus, ele tirou Saul, Deus tirou a Vashti e Deus colocou o melhor. E qual foi o melhor? Davi. Por quê? Porque Davi era humilde. Aí Vashti sai e coloca quem? Esther. Por quê? Porque ela era humilde. Porque ela agradava a Deus. Sabe por quê? Por causa da simplicidade do coração. E é isso que agrada a Deus. A simplicidade do coração. Não queira mudar o teu jeito para agradar os outros. As pessoas têm que gostar do jeito que você é, querendo ou não querendo. A pessoa tem que gostar do seu jeito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E essa palavra que Deus falou até comigo, e até que o Senhor nos ajudou, e eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou com você essa noite? Falou? Eu vou te dar um ponto da pregação do obreiro. Saul, ele desagradou a Deus, sim ou não? Sim. Do que ele desagradou a Deus? Eu estava orando ali para ele falar. No que ele desagradou a Deus? Eu falei, vai Deus, usa ele. Quando Deus manda você fazer, Eles acreditou dele. Oi? Eles acreditou dele mesmo. Não, foi quando um voto que ele fez. E tinha que esperar o profeta. E ele foi e tomou a frente do profeta. Só não esperar. Isso. Teve paciência. Isso. Não esperou o profeta chegar para a hora do sacrifício. E o que nós vamos entender no que está falando? As coisas da igreja, nós temos que respeitá-la. Nós não podemos fazer da maneira que nós achamos ou queremos. Vou te dar um exemplo. Todos cumpriram com seus votos, sim ou não? É obediência. Esperar o dia certo? Uns poderia fazer até que dia? Desse último voto? Foi dia 21, né? Até dia 21. Quando a gente tem um compromisso com Deus, aquela data está específica, e nós vamos fazer de tudo para confirmar até a data. Sim ou não? Isso é uma obediência. Saul, ele tinha que esperar aquela data para ser confirmado o voto dele. Ele foi e não fez. Não esperou o profeta e foi fazer do jeito dele. Eu posso fazer o voto do meu jeito? Não. Se Deus me deu a direção para poder passar o voto, tem que ser na direção que Deus passou para cumprir para ser confirmado. Amém? Glória a Deus. Igreja, cada coisa que Deus coloca para nós fazermos na igreja, tem uma confirmação de Deus quando nós obedecemos. Se nós obedecemos, dá 10% do dízimo, é um voto a Deus, não é?
é 10%. Não é 11, não é 9, não é 10,5, é 10. Deus não aceita outro valor. É 10%, nem mais nem menos. É 10, é 10. Isso é um voto, isso é uma obediência. Isso é uma gratidão a Deus. Amém? Deus, Ele não gosta que nós descumprimos e estamos falando que estamos dizimando a Deus. Então você quebra a confiança, você quebra o quê? O seu voto, e você acha que está fazendo certo. Você está agradando a você mesmo e achando que Deus tem que aceitar você do jeito que você está fazendo. E não é assim. 10% é 10%. A oferta você dá, quando o pastor, Deus nos dá uma direção, você dá do seu coração. Quando foi o último culto, não foi? Quem pode nos ajudar a casa de Deus com valor do coração? Vou dar um presente para você, que é a meia do aniversário da igreja. Amém? Então foi do coração. O voto é X, então nós temos que cumprir com aquilo que nós votamos. Então na desobediência dele, ele perdeu o reinado. Você acredita nisso? Na desobediência dele, ele perdeu o reinado, e Deus chamou Davi. Quando você pensa que você é alguma coisa acima da média, que você tem muito estudo, que você tem muita faculdade, que você tem muito canudinho debaixo do sovaco, que você mostra as suas coisas, você pode ter certeza que você não agrada a Deus. Amém? Ah, porque eu estudei, fiz faculdade, tenho aqui meus diplomas, tenho isso, tenho aquilo. Você pode ter certeza que você não agrada a Deus. Amém? Não agrada. Deus não se agrada desse tipo de pessoa. Amém? Deus se agrada daquela pessoa que tem e não precisa estar mostrando para as pessoas o que tem, falando: eu conquistei, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós não temos nada. É Deus que dá tudo para nós. Nós não temos nada, porque se Deus tirar a nossa vida, o que vai sobrar para quem? Para todo mundo brigar por aquilo que você tem. E quem vai usufruir daquilo que você tem? Quem está vivo em você. O que adiantou bater no peito? O que adiantou mostrar para todo mundo que você tem isso, tem aquilo outro, que você pode, que não pode? O que adiantou? Nada. Num piscar de olhos foi levado. Amém? E no piscar de olhos você não pode ser levado, mas Deus pode tirar tudo que você tem, como Deus permitiu Jó passar. Então, não brinca com as coisas de Deus, porque Deus ele dá, mas também ele te cobra também, viu? Não pensa que Deus não cobra não, porque ele cobra. Se não fosse assim, Deus é Pai. Se Deus é o nosso Pai, Ele vai dar e também vai cobrar da gente, sim ou não? Nós não somos pai, quem é mãe, não sabe como dar para o filho e também cobrar do filho quando é pequeno? Até quando cresce um pouco não quer cobrar, para poder ali ajudar? Mas agora chegou o momento que nós temos que o quê? Prestar contas com Deus. Então, Davi, ele obedecia a Deus. Davi não lutava pelo cargo. Davi não lutava pelo título. Davi não lutava por aparecer em alguma coisa. Mas Davi lutou para derrubar o gigante, enquanto todos aqueles que tinham tudo não fizeram nada. Você sabe qual é a diferença? Porque tem muita gente que tem, e você não tem nada que eles têm, mas você faz muitas coisas do que eles não fazem. E é por isso que você é rejeitado, e é por isso que você é perseguido, e é por isso que ninguém gosta de você, porque você é diferente, e você não mostra para as pessoas aquilo que você não é, que nem o obreiro estava ensinando. Você não precisa mostrar para as pessoas, você não precisa mudar quem você é, você sabe quem você é, Deus se agrada de você, toca o barco. Amém? E é isso que Deus quer de nós, que nós enfrentamos o problema e irmos para cima dele. Amém? Por mais difícil que seja, vai para cima dele.
Você pode ter um momento de sentir um pouquinho de medo, de receio. Vai para cima do medo, vai para cima do receio, para ver se você não vence todos os obstáculos que o mundo nos coloca, ou que o inimigo nos coloca, ou que a imposição nos coloca, ou que tudo neste mundo quer nos colocar, porque nós é contra tudo e contra todos. Não adianta. O cristão é contra tudo e contra todos. Nós estamos na contramão para o mundo. O mundo vem de um lado e a gente vai do outro. As pessoas vêm de um lado e a gente vai do outro. Porque os crentes é tudo certo, porque nós estamos no caminho certo. Nós andamos com Jesus, vocês estão andando com quem? Né? Então, igreja, não precisa de porte. Davi não tinha porte de músculos, né? De altura, né? De barba bonita, barba cheia, né? Para mostrar que você é um homem forte, um homem que as pessoas falam, você tem que ser respeitado. Não. Quem não respeita vai passar a respeitar, porque Deus, ele honra, sabe na onde? Como Davi falou: Pai, eu quero uma coisa, que quando eu sentar na mesa, tem que ser na presença dos meus inimigos. E Deus tem uma mesa na presença dos teus inimigos. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Ele unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Prepara uma mesa na presença. Não queira fugir não dos inimigos não, porque os inimigos vão ver você sentar na mesa, e é na presença dos inimigos que Deus vai colocar a minha e a tua mesa, e eles vão ter que ver. Glória a Deus. Que Deus é contigo. Davi lhe disse, amém? É na presença dos inimigos. Não adianta eles querendo ou não querendo. É o Salmos 23. Ele unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E Deus, Ele tem uma mesa preparada para mim e para você, para quem está na igreja, você que está ao vivo, na presença dos inimigos. E eles saberão quem são, quem é o nosso Deus. É assim, igreja. Davi não pediu outra coisa. Deus, não, Deus, não faz isso não, Deus. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Amém? Tem que preparar. Os inimigos têm que saber quem nós servimos. O Deus qual nós andamos, cuja face está diante de nós. Tem que se calarem, tem que verem. Amém? E Davi só deu um pouquinho do quê? Um pouquinho de testemunho para o povo e para o rei Saul. Não, põe a minha capa, põe as minhas armaduras. Não. Suas coisas eu não quero não. Eu vou com o meu estilingue e com as minhas 5 pedrinhas. Eu vou com o meu estilingue. Você vai fazer o quê? Estilingue faz o quê? Quando nós era pequeno, fazia o quê com o estilingue? O que nós fazíamos, Marcelo? O que você fazia? Matava pombo? Era isso? Aqui era pássaro preso. O nosso estilingue é para atacar não no pombo, na testa do nosso inimigo. Mas você está brincando ainda de estilingue? Eu estou brincando até hoje de estilingue. Amém? Só estou esticando, porque na hora que eu soltar vai ser certeiro. Amém? Não, pastor, está assim, estou mesmo. Só estou esticando, porque na hora que eu soltar o estilingue, a pedra vai sair, vai ser no meio da testa, e a queda não vai ser para trás não, vai ser para frente. Amém? Porque o inimigo não cai para trás não, ele cai para frente. A tendência é cair para trás, né? Mas não, ele vai com a cara no chão. Vai ser com a cara no chão. Só estou esticando. Está acontecendo nada, pastor. Não estou vendo nada. Não, só estou esticando. Calma. Não vai ser no seu tempo. Não vai ser no meu tempo. Vai ser quando o papai falar assim: solta. Aí eu quero ver. É certeiro. É no meio da testa.
besta? Não se mostrou ser grande? Não se mostrou ser impossível de ser derrotado? O gigante? Ninguém me derrota! Esse povo aí de Deus são tudo frouxo. Esse povo de Deus aí fala, não acontece nada. Vem aqui agora me desafiar. Eu vou sozinho, pode vir todo mundo aí. Não, mas escolhe um só guerreiro para lutar comigo. Aí você escolheu eu, é eu que vou para a guerra. É eu que vou para a guerra. Não vou chamar outro para ir no nome do Senhor. É eu mesmo, pastor Alex. Se não gosta do pastor Alex, vai ser o Alex que vai para a guerra, não vai ser outro. Não fuja da batalha. Mas se prepara, porque o estilingue só está sendo esticado. Na hora que Deus solta, não tem para onde correr. É certeiro. Na hora que Davi fugiu da lança, Davi se esquivou do gigante. Mas na hora que ele colocou a mão nas pedras, colocou no estilingue, o gigante falou o quê? Zombou dele. Ei, menininho, você está pensando que eu sou algum cão? Você está brincando? Você está pensando que eu quero brincar de amarelinha? Como que é amarelinha? Como é que é? Como que é, não? 1, 2. É assim? 1, 2, é assim, né? Ah, você está brincando de amarelinha ainda? Eu tô. Estou brincando de amarelinha ainda. Você é uma criança, pastor. Olha as coisas que você faz no altar. Olha as coisas que você fala, pastor. Estou brincando de amarelinha ainda. Amém? Aí o gigante falou: para de brincar de amarelinha, menino. Vai, põe a fralda ainda. Não tira nem a fralda aí, você quer lutar comigo? Você vem com arma. Você vem com escudo. Você pode vir com o que você quiser. Eu te desafio agora. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo a quem tu tem afrontado. Vem agora. Glória a Deus. Vem agora. Você pode vir com arma, com a melhor arma. Você pode vir com escudo. Você pode vir do jeito que você quiser. E eu estou com o meu estilingue aqui. Amém? Deixa eu ver se meu estilingue está no bolso. Tá, ó. Tem as pedrinhas aqui, ó. As pedrinhas, na hora. Estou esticando. Esse pastor é engraçado. Ele fala as coisas e acontece tudo com ele. Esse pastor, meu irmão, te falar. Esse pastor aí. Sei não o que está acontecendo com esse pastor aí, viu? É porque está sendo só esticado. Aí o gigante foi para cima com a espada. Davi mirou uma só pedra, derrubou o gigante. Não é por força nem por violência. É no nome do Senhor. Não adianta. E Davi ali. Quem sobressaiu? Quem fala muito? Amém? Quem grita demais? Quem diz ter, não ter? Quem diz ser poderosos? Ou quem diz que não tem nada? Vou melhorar a pregação. Ou aquele que vem guinchado que não tem dinheiro para pagar o guincho? Só está sendo esticado. Só está sendo esticado. Você está na parte baixa. Quando você se levantar um pouquinho mais, a queda é grande. Cresce mais um pouquinho, para me enxergar que você é tão grande assim. Para o meu Deus te mostrar que a sua grandeza é nada. Amém? Para Deus mostrar que a sua grandeza é nada, que o seu dinheiro é nada, que o seu falatório é nada. Que os seus advogados é nada, que a força da terra é nada. E não é nada. Amém?
tô brincando, de amarelinha, como tu quiser. É assim que as pessoas zombam de nós. Que nem hoje, né? As pessoas não respeitam na igreja, elas zombam e ainda diz que quem está errado é nós que serve a Deus. Mas cão é cão, né? Vai para a igreja e ainda fala que quem serve a Deus está errado. E por que fazer o que daí da igreja? Eu tive que escutar isso hoje, né? Mas Deus me dá sabedoria. Eu falei, olha para dentro de você. Para, não faz isso. Que uma hora você vai prestar conta, vai doer. Dói, igreja. Não compara o mundo com a igreja, não. Não se compara, não. E vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Tem diferença. Tem diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Não se compara, não. Amém? E não é no muito fala não, igreja. Tem hora que tem que fazer assim, ó. Deixa achar. Deixa achar que está vencendo. Amém? E quando você achar que você está perdendo, você não está perdendo nada, você só está ganhando. Sabedoria de não ser quem eles são. Amém? Discernimento de discernir o bem e o mal. Amém? Você está ganhando um coração manso. Você está ganhando misericórdia de não ser como os acusadores são. Amém? Porque quem mais perdoa, mais é perdoado. E quem não perdoa? E quem não precisa de arrependimento? Você quer que eu te dê um exemplo? Jesus, ele disse: sou mais um que se arrepende do que 99 que não se arrepende. Não precisa de arrependimento. O que Jesus está falando isso para nós? Que um que se arrepende neste mundo e o mundo que se acha que está certo, Jesus não está nem aí para isso. Vocês não precisam de arrependimento. Nós somos esse um que estamos aqui nos pés de Jesus, pedindo misericórdia, se arrependendo a cada dia do nosso pecado, e Deus se agrada de nós, porque nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos de Jesus. Agora quem não precisa está aí, é uma multidão. Esses são justos. O justo não precisa de arrependimento. É mesmo, pastor? Você tem um orgulho lá. O teu orgulho faz você entender que você não precisa se arrepender. Mas um dia você vai se deparar com o teu orgulho e às vezes com um leito de dor. Às vezes sozinho, sem nada, perdendo tudo ou perder tudo, para poder entender que a tua vida de orgulho e que você acha que você não precisa se arrepender, que você não tem nada para se arrepender, você vai se lembrar de tanto que você é errado, de tanto que você é mau e de tanta maldade que você fez. E se ainda tiver oportunidade para você se arrepender, que eu creio que Deus é tão misericordioso, glória a Deus se você se arrepender e quando haver tempo. Porque se não houver mais tempo para você se arrepender, você pode ter certeza que no lugar que você vai, ninguém quer ir. Nem o diabo quer ir, você quer ir. Nem o diabo quer ir para o lugar que está preparado para ele, e tem pessoas que querem ir. Você acha que ele quer ir? Mas para ele acabou, para ele já é condenado. Mas ele sabe para onde ele vai. Ele sabe para onde os anjos caídos vai com ele também. E tem muita gente que acha que o melhor caminho é esse. Não preciso me arrepender, não fiz nada, não sou pecador que nem esse pastor, não sou pecador que nem esse povo dessa igreja, não sou pecador, eu sou o pior pecador. Eu não tenho medo de ensinar e pregar. Não me escondo atrás do que eu não sou.
O obreiro também falou disso, né? Eu sou esse. É que com o tempo as pessoas se esquecem, né? E aí elas mudam e acham que eu que mudei. Só que algumas coisas vão ter que ser ajustadas, sim ou não? Se o pai, ele cobra a mim, ele vai cobrar você, sim ou não? Se o pai me dá presentes a mim, ele dá presentes a você, sim ou não? Se Deus me abençoa, ele te abençoa, sim ou não? Mas Deus abençoa nós e não ensina nós, não? Deus dá tudo que nós pedimos sem ensinar nós? Você dá tudo para o seu filho, para a sua filha, sem ensinar eles? Eu não sei que Deus é esse que as pessoas querem que nós pregamos ou ensinamos. Deus é amor. Você está pregando ódio. Que ódio que eu estou pregando? Estou pregando Deus justo. Amém? Ele é justo. Claro que a misericórdia dele é maior que a minha. A dele é infinita, a minha é até quando eu quero. E se eu parar de ser misericordioso, você pode ter certeza que eu não entro no reino do céu. Porque sem perdão, ninguém vai para o céu. Amém? Vencer a guerra, igreja, tem que usar de sabedoria. Amém? Às vezes a sabedoria é se calar e deixar as pessoas achar que elas venceram. A sabedoria é, às vezes, você deixar as pessoas fazer o que quiser com o seu nome, com a sua vida, e você não fazer nada. E achar que elas venceram, que aí está tudo bem. Que elas te calaram, que você perdeu, que você não é nada, que você é tudo que elas acharam que você é. Mas a mesa está preparada. Quem quer a mesa? A mesa está preparada e é na presença dos inimigos. Espera. O estilingue está sendo esticado. Espera. Não seja apressado. Amém? Não seja apressado. Tudo tem um tempo certo, uma hora certa. E tudo está no tempo de Deus, no controle de Deus. Não tem nada fora do controle do tempo de Deus. Amém? Você entendeu? Não adianta você querer, eu quero que amanhã meus inimigos vejam sentado na mesa. Não, quem vai sentar você na mesa vai ser Jesus. E Jesus sabe fazer melhor que eu e você, sim ou não? Porque se dependesse de mim e de você, aí tinha que ser hoje a mesa e ver nossos inimigos chorando. Não, mas nós não podemos zombar quando o nosso inimigo cair. Então você tem que aprender. Nós não podemos rir quando o nosso inimigo cair. Então você tem que aprender. Você não pode falar bem feito que o meu inimigo caiu. Você tem que aprender. Você não pode fazer isso. Porque senão Deus vai cobrar de você. Você aprendeu a ser um cristão de verdade? Então quando o seu inimigo cair, você não vai se alegrar. Você vai ficar na sua. E eles vão saber que a mesa é preparada para você comer e eles olhar e respeitar o Deus da tua vida. No Salmo 23, não está isso, igreja? Abre lá. Salmos 23. Sobrou um tempinho para pregar. Obrigado, Senhor. Vim com uma vontade de pregar hoje. Salmos 23. Salmos 23, versículo 1. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você sabe que os nossos inimigos vê? Essa parte. Mas não sabe que Deus está conosco. A parte que eles veem é essa. Olha lá, está passando dificuldade. Olha lá, não tem dinheiro. Olha lá, está isso, está aquilo. Aí começa a zombaria.
Aí começa a desacreditar o nosso Deus. Se você cair nesse, no que Satanás quer, ele quer que você caia nesse laço de acreditar que Deus não está contigo no momento difícil, de acreditar que Deus não está contigo no momento da perseguição, de qualquer situação que estiver passando. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então nós vamos passar e o nosso inimigo vai ver, vai zombar do que eles estão passando. Olha o que ele está passando, olha o que ele passando. Ah lá, cadê o Deus dele? Ainda fala desse Deus? Ah, estou passando no vale, mas Deus está comigo. Agora quando você passar no vale, eu quero ver quem está contigo. E você vai ver quem está contigo quando você vê a mesa preparada e saber que o meu Deus é Deus. Glória a Deus. Olha isso. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Você vai ver eu transbordando. Você vai ver todo mundo transbordando. O inimigo vai ver transbordando o cálice. Aí ele vai saber que Deus é Deus. E que agindo Deus, quem impedirá? E Deus vai te ungir. Deus vai derramar do óleo como derramou em Davi. Deus vai colocar o azeite, que aonde você passar vai exalar a presença de Deus. E as pessoas vão dizer: que presença é essa? O que ela tem? O que ele tem? É a presença de Deus. A presença de Deus na minha, na tua vida. Ai, vai exalar. Aleluia. Vou te dar um testemunho bem breve. Amém? Ontem eu fui ali buscar um negócio. Aí chegou lá a moça do prédio. Como que chama, cara? Porteira, né? Ô pastor, esqueceu da ovelha, pastor? Abandonou a ovelha? Eu olhei para trás assim, eu falei: não, tudo bem, na paz. Ela não estava dentro da guarita. Eu falei: tudo na paz? Ela: ô pastor, você esqueceu da ovelha aqui, pastor? Aí eu falei, eu estava conversando com a irmã. Eu falei: espera um pouquinho aqui. Aí fui lá: irmã, me dá um abraço. Só dei um abraço nela. Virei as costas. Quando eu olhei para trás, a mulher estava pulando que nem pipoca. Já estava no reteté. Aí na hora que eu olhei, eu falei: já está assim, mulher? Ela falou: pastor, cadê o pastor? Começou a pular, o espírito desceu. Aquela mulher começou a rodar, já glorifica a Deus. A outra que estava comigo, ela falou: pastor, o que está acontecendo? Eu falei: cadê o pastor que abandonou a ovelha? Não abandonou ninguém. Só foi um abraço. Começou. Ixi, desceu a presença. Porque quando desce a presença de Deus, você não fica normal. Quando desce a unção, você não fica normal. Você quer rodar, você quer pular, você quer falar, você quer cantar, a presença de Deus quando desce, você quer falar em línguas. Acontece algo, não dá para ficar parado. Aí eu: receba! Ô pastor! Receba! Um abraço. Ô ovelha, você não estava perdida. Sabe o que você precisava hoje? Era só de um abraço. Tem gente, igreja, que não é de ficar falando. Tem gente que às vezes você tem que ter um discernimento. Só um abraço já cai por terra tudo. E o inimigo estava querendo fazer teatro, ele para. Aí a irmã que estava comigo falou: o que foi? Isso é a presença. Você está pensando o quê? Às vezes o que você precisa, às vezes, é só de um abraço. Sim ou não? É ou não é? Às vezes nós precisamos só de um abraço. Não é muito ficar falando, não. E é isso que Deus vai fazer com você. Vai dar discernimento só para você abraçar. Mas está na maldade. A maldade é quem está pensando. O Espírito Santo abraça na maldade? Abraça não, né, igreja? Abraça na maldade quem não tem o Espírito Santo e pensa isso, sim ou não?
Porque a mente não está de Cristo. Porque se estivesse meio Cristo, falou: poxa, Deus está trabalhando ali num abraço. Quanta gente eu já abracei na rua, né? Amém, igreja? Então o teu cálice vai transbordar. E quando ele transbordar, você não vai ser uma pessoa orgulhosa, você não vai ser uma pessoa soberba, você não vai ser a pessoa que rejeita as outras. Você vai ser uma pessoa diferente, que quando falar que você abandonou, você vai lá e abraça. Amém? Você me abandonou, pastor, perdeu uma ovelha. Eu não perco nenhuma ovelha. Você está gritando? Não, pera aí que eu te dou um abraço. Você recebeu um abraço, não recebeu? Não foi muito falado. É isso. Amém? Só até aqui. Você que está ao vivo conosco, fica com essa palavra ao teu coração no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Uma ótima semana para a honra e para a glória do nosso Deus. E que palavra maravilhosa. Pega o culto todo aí, porque o obreiro estava ensinando algo que eu acho que você precisa. Acho não, eu tenho certeza. Pega, vai na fé que Deus é contigo. Tchau.